e é um prazer estar aqui com vocês. Esse é um projeto, o Todos pela Construção, é uma iniciativa da Ethos, da Construliga, da ABCP, SNIC e SEBRAE. Hoje, quem está aqui conosco é a Carla Macedo. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Virgínia. Eu gostaria de... A Carla, ela é engenheira eletricista e civil, trabalha com projetos de consultoria há mais de 30 anos, e trabalha há mais de 30 anos nessa área de construção civil. Ocupou cargos de diretoria e vice-diretoria na Abracip, na AMEI, na ABEE e CEBIM Nacional. Trabalha há mais de 10 anos com o BIM. Atualmente, ela é sócia proprietária da Criar Projetos e Consultoria, professora da pós-graduação de BIM na FUMEC, membro da Comissão de Perícias da ABNT e vice-presidente da CEBIM-MG. Ela é co-organizadora, do terceiro CEBIM e fundadora do canal Criar BIM. A Carla tem tido grande atuação aqui em Minas, como tem grande repercussão nacional também. Ela veio falar hoje para nós um pouco sobre os cases de patologia nas edificações. Carla, vou passar a palavra para você. Um bom dia. Obrigada, Virgínia. Bom dia. Bom dia a todos aí. Então, vamos lá, né, gente? Eu vim aqui trazer para vocês o assunto de cases de patologia na edificação, mas antes de qualquer coisa, eu vou completar a apresentação bem feita da Virgínia em relação ao meu respeito, só para vocês se situarem, né, o porquê estou aqui, ok? Por favor, passou. Rapidamente, então, eu formei na PUC sou engenheiro eletricista em 1986, então tem mais de 30 anos. Depois fiz especialização em matemática superior nesse processo, e em 2013 precisei tirar o brevet da engenharia civil, então me formei no Pitágoras, já coisas que eu já vinha fazendo como portador de diploma na UFMG. A minha vida profissional, logo que eu formei, eu comecei a dar aula na PUC e trabalhar com projetos de consultoria. Depois, em 2004, eu abri a JVP Projetos de Consultoria, que com a crise, né, em 2017, eu fui obrigada a fechar. E em 2018, eu abri a Criar Projetos de Consultoria, que é a minha empresa atual, e sou professora da pós-graduação de BIM. Como a Virgínia falou, eu faço parte de várias associações, né, já fiz algumas, atualmente eu estou só na CBIMG e no CAEC. Para quem não conhece, o CAEC é o Colegiado de Entidades de Arquitetura e Engenharia Consultiva, que é um conjunto de representantes das diversas entidades em prol da valorização e busca do mercado, ok? Bem, eu também sou coordenadora da comissão realizadora do CEBIM, desde o primeiro CEBIM, que é o maior seminário BIM de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. A gente fez a primeira gestão em 2018, fizemos o ano passado, 2019, a segunda emissão, e agora a gente está partindo para o terceiro, que será esse ano. Ele estava previsto para junho, mas com a pandemia a gente adiou para 30 de setembro, então todos convidados aí, se vocês quiserem, basta entrar lá no site do CEBIM e vocês fazerem a inscrição de vocês. Bem, atualmente eu adoro ficar fazendo aí me desafiar, então abri o canal BIM, que estou tentando trazer conteúdo e conhecimento para todos. Então, todo dia, 8 horas da manhã, eu faço uma live, se vocês estão convidados a compartilhar e participar lá comigo, ok? Bem, então vamos ao que interessa, já que vocês entenderam um pouco do que eu estou falando, certo? Hoje o assunto, antes da gente entrar nos cases, né, a gente precisa entender de que a gente está falando. Então, a gente vai explicar para vocês aqui o que é o HIT e o que é LIT. Quando a gente usa expressão, é importante a gente entender o conhecimento e a informação dessas expressões. Eu uso o HIT porque, quando a gente está falando em HIT, eu estou falando em relatório de inspeção técnica. E, normalmente, ele pode ser visual, que é aquilo que você vê, aquilo que está aparente, ou ele pode ser com laudos, relatórios, ensaios. Quando eu me referi a HIT, pura e simplesmente, nós estamos falando em relatório de inspeção técnica visual. É aquilo que a gente pode ver de forma visível, que esteja aparente, tá certo? Eu coloquei entre parênteses o LIT. Houve algum problema aqui com a tela, Tati? Quem parou de compartilhar? Só um minutinho, Carla. Só um minutinho que houve um problema com a tela, caiu aí, não sei Carla. o que.
Oi, tá me ouvindo? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Desculpa, pessoal. O pessoal está relatando que não está conseguindo ver você passando as telas. Eu vou tentar compartilhar daqui, tá bom? Tá, pega aquela que eu te mandei ontem, né? A que está atual. Isso mesmo. Ok. Só um minutinho. Eu acho que quando eu compartilho, você tem que dar uma autorização. Não sei se foi feito isso aí no canal. Na verdade, eu não sei. Eu estou buscando aqui o arquivo, só um minutinho. Não, sem problema. Ô, pessoal, só um minutinho, é só uma questão técnica. Daqui a pouquinho a gente retoma e começa novamente, ok? Mas eu tenho que passar aqui. Não pode deixar. Não, deixa. Mas aí eu vou sair fora. Está fora assim, óbvio. Desculpa. Carla, você quer ir falando sobre o HIT aí? Você coloca na tela e eu vou tentando aqui atrás resolver esse problema? Tá, você quer que eu compartilhe de novo a tela, então? Pode compartilhar e eu vou resolvendo aqui. Ok, então eu vou tentar compartilhar novamente. Obrigada, pessoal. Desculpe aí. Só um minutinho que eu estou voltando com ele aqui, um instante. Agora você não está me permitindo compartilhar a tela, Virginia. Uai, não? Não. Só um minutinho. Ele não está habilitado. Eu vou sair e entrar de novo para ver se houve um problema, tá bom? Pronto, Carla? Pronto, você conseguiu colocar aí? Sim, conseguimos. Então, beleza, ótimo. Vamos então. Você estava aqui. Não, ok, eu ia sair, mas aí, beleza, eu estava aqui. Ótimo. Então, eu estava começando a explicar aí, só retomando, gente, desculpa aí, vamos iniciar novamente. Eu estava explicando o conhecimento, né, do conceito da palavra HIT e da palavra LIT. Eu chamo de HIT porque existe um projeto de lei, que eu vou falar daqui a pouquinho, que está logo abaixo, aí, que é o 6.014, de 2013, que ele está tramitando, né, no Senado ainda, que ele está sugerindo um laudo de inspeção técnica de edificação periódico. Então, a expressão que é usada nesse decreto, que eu vou destacar para vocês daqui a pouquinho, ele chama de LIT. Como eu faço esse serviço e não queria me confundir com uma expressão que ainda está tramitando, né, eu passei a chamar os meus relatórios de RIT, que é relatório de inspeção técnica. Então, eu já faço isso há muito tempo, então vamos dar sequência aqui ao processo. Só para vocês entenderem do que a gente está falando em a propriedade, até para vocês entenderem o case, esse projeto de lei, então, ele está lá, começou lá em 2013, e o objetivo dele era garantir essa informação. Então, o que essa lei, né, esse projeto de lei fala? Ele determina a realização periódica de inspeção da edificação para que a gente consiga garantir sempre esse procedimento de manutenção. Isso está tramitando já há bastante tempo, e no relatório inicial que a gente está dizendo dessa informação, que é o original, ele simplesmente fala assim, ele cria o laudo de inspeção técnica da edificação, então que doravante vai ser chamado de LIT. Depois de estar tramitado há muito tempo, vocês podem observar aí que o último movimento no Senado, se você entrar na página do Senado, você vai ver isso aí, foi agora em novembro de 2019, onde o relator desse processo, ele fala no mérito e fala que ele entende que a propositura é conveniente e oportuna, então que, da opinião dele, merece aprovação pelo órgão colegiado ali, que é o Senado. E aí ele expõe aí claramente todos os projetos de lei e as leis referentes a esse processo, confirmando essa situação. Mas ainda não foi dito que está aprovado e válido, né? Foi só, eu fico feliz com o resultado, você vê, olha, lá de 2013, nós estamos em 2019, as coisas são lentas mesmo, mas será muito produtivo para toda a comunidade, né? O pessoal de condomínio, os engenheiros, as construções, terem esse documento como obrigatório. Por quê?
porque, infelizmente, a gente às vezes só é movido aquilo que é obrigatório. Então, ele é fundamental para vocês entenderem esse processo, isso aí foi só chamar a questão da lei. Para a gente falar agora dos exemplos de não conformidade, aí a gente vai fazendo as brincadeirinhas, a gente precisa ter em mente o seguinte, é muito comum que quando a gente vai fazer um relatório de inspeção técnica e a gente fala de patologia, né, uma análise de patologia ou não conformidade, de forma geral, as pessoas sempre pensam em trinca estrutural ou infiltração. Acontece que essa é uma das patologias que a gente tem. Pode até ser uma das maiores, mas não necessariamente, pode ser uma das mais perigosas, às vezes, mas não necessariamente, porque a gente tem patologias nas áreas de instalações de elétrica, nas áreas de instalações de SPDA e assim sucessivamente. Então, a gente vai entrar com alguns exemplos aqui, vou fazer umas brincadeirinhas com você. Eu estou trazendo algumas fotos de alguns relatórios de física como domínios que eu fiz, e eu gosto de demonstrar não só as coisas de infiltração, como as trincas, mas as outras patologias que nem sempre as pessoas dão valor a olhar isso. Essa foto que vocês podem ver de um relatório de um condomínio meu, o qual eu sou perita deles lá, e isso é uma sala de uso do zelador lá, dos funcionários do prédio. Olha que interessante o que vocês estão fazendo, né? Eu gosto de fazer isso muito com dinâmica de animação, mas como a gente está fazendo a transmissão em PDF, não é possível a gente fazer esse processo. Mas então, observa, vocês estão vendo esse cabo preto aí, eu não vou conseguir mostrar a imagem para vocês com o meu mouse, mas vocês observem aí que tem aí um balanço aí preto, eu estou até chamando, né? E a gente pergunta qual é essa irregularidade, quais são as irregularidades que tem aí. Nesse caso aí, tem duas irregularidades. Você tem uma fiação instalada de forma irregular, com uma flecha, né? A gente chama de flecha essa altura do alinhamento reto que dá com uma curva. Então, a flecha dessa instalação é grande, o que provoca um certo peso nessas instalações que estão instaladas aí. E aí, para contribuir, as pessoas foram lá e acharam que podia funcionar isso como cabide, né, gente? Aí dá para ver ali que tem uma toalha pendurada no cabide e o cabide pendurado na instalação. Gente, fiação não foi feita para suportar esse tipo de tensão, né? Esse tipo de esforço. E o que acontece quando a pessoa faz isso? A tendência é aumentar cada vez mais a flecha e uma hora dá uma ruptura nessa instalação, pode até provocar um curto-circuito que pode gerar aí um sinistro de incêndio, alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente, quando é um perito e vai na obra, a gente não olha isso com esses olhos. Então, mesmo que você seja só engenheiro civil e que vá acompanhar para fazer um relatório de perícia, então aí, assim, por que é importante ter esse olhar, né? Eu faço questão de chamar a atenção, como dito lá na frente, eu sou engenheiro eletricista e sou engenheiro civil, e trabalho com patologia e coordenações há muitos anos. Então, eu bato o olho e olho todas as não conformidades, não só a da civil. Elas são importantes também, fazem parte do relatório, mas são todas de grau de importância e todas podem gerar problemas mais sérios. Às vezes, uma infiltração só está causando uma quebra de reboco, alguma coisa, às vezes, uma fiação elétrica desse jeito, se continuar e persistir assim, pode causar um incêndio, um sinistro e situações mais complicadas, né? Bem, um outro exemplo que eu gosto, nesse mesmo prédio, essa foto é desse mesmo prédio, vamos imaginar a animação aí, né? Eu estou fazendo uma seta chamando para vocês qual é a irregularidade. Cara, é fácil da gente ver a irregularidade. Bujão de gás, primeiro, não podia estar aí dessa forma. Segundo, para ficar mais alto, em vez deles colocarem uma curva, a mangueira mais longa atendendo o gás, eles pegaram um toco, que aquilo ali é um toco, e colocaram debaixo do gás. Olha o risco daquilo acontecer. Olha os problemas que acontecem ali. Ele não está completamente apoiado, vocês podem ver claramente na imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem, me dá um feedback aí para vocês poderem ver, que esse cotoco que eles puseram aí, que é um pedaço de pau mesmo, é um toco de árvore, que era isso aí, pintado de preto, e colocaram embaixo do bujão. E ele está por dentro do bujão, então o bujão não está totalmente assentado. Se ele não está totalmente assentado, ele corre o risco de balanço. Não sei se vocês conseguem ver que a mangueira do gás é curta, e a mangueira do gás sendo curta, se isso tombar ou cair, você corre um risco de gás vazar, a mangueira romper, o gás você não sente o cheiro, é inodor, e aí alguém chega aí fumando, acendendo um fósforo, e aí pum, né, explode. As pessoas não veem essa preocupação, então estou alertando que são não conformidades que nós temos que olhar quando a gente for fazer esse relatório. Então, na outra sequência, nós estamos tratando de uma outra edificação, só para vocês entenderem, aí são exemplos diferentes. E essa imagem, a gente quer mostrar os problemas de patologia
de infiltração e futuros problemas estruturais que ela causa. Esse aqui é só um pedaço, para que vocês possam analisar esse processo. E aí observa o seguinte, eu destaquei em verde aí na imagem, essa parede que a gente está vendo é a parede da fachada do prédio vizinho. O meu cliente é o prédio da frente, tá? É o que está para fora da tela, onde vocês têm esses gradil aí. Não sei se vocês estão observando na imagem, tem carros estacionados aí na frente, certo? Está dando para ver aí, gente? E aí eu destaquei, essa fachada inteira está com problema de infiltração, e a infiltração causa alguns problemas. Eu destaquei essa imagem para vocês prestarem atenção na próxima foto. E aí eu dei um zoom em alguns lugares piores. Então, olha só o que está acontecendo nessa fachada. Essa fachada está com uma contínua infiltração. Eu sou perita do prédio vizinho, tive que fazer no relatório um alerta a chamar o prédio, né, o condômino vizinho. Por quê? Porque está tendo uma infiltração no prédio deles, que aparentemente a gente está entrando nessa infiltração, além da infiltração da fachada, por causa da argamassa que já está podre, que já está velha, que precisa ser recuperada. Nós estamos falando de prédios bastante antigos. Além do mais, quando a gente subiu lá em cima na cobertura, na hora que você vê lá em cima na platibanda, está entrando água dentro da parede e dos revestimentos, né, da argamassa. E essa água vem descendo, causando essa infiltração nessa parede de toda forma. E em alguns momentos mais frágeis, em alguns lugares mais frágeis, que podem ter outro tipo de infiltração, contribuindo mais, que é posição, ali nesse outro prédio tem uma área de jardim, e pelo menos quando eu fui lá, esse relatório meu já tem alguns anos, que também estava impactando nessa parede. Então, que não tinha as devidas impermeabilizações. Então, a gente pode destacar e ver aí os problemas que está acontecendo com a argamassa vai ficando podre, então esse reboco vai caindo, e aí esse reboco cai lá embaixo, onde tem carro estacionado embaixo, e cria um problema judicial, que é danos a terceiros. Então, a gente tem que tomar um cuidado, além de estar estragando o prédio, criando problema de patologia, deixando a fachada ruim e feia, também cria problema de responsabilidade civil de terceiros, que é um cuidado que a gente tem que alertar o condomínio das preocupações, porque isso causa dano financeiro ao condomínio, essa contínua reclamação, ok? Então, esse é um outro case. Esse case é de um outro prédio, e aí a gente vai fazer uma brincadeirinha, eu gosto muito de brincar assim, do jogo dos 7 erros, né? Não sei se vocês conseguem ver essa imagem aí. Essa imagem tem um espelho na porta, então quando você abre, ele está refletindo, mas dá para vocês verem. Você olhando a sua imagem, do lado esquerdo, nós temos um quadro que é QDC, quadro de distribuidor de circuito, que é o QDC do condomínio. Do lado direito, que está com as portas abertas, vocês estão vendo um DG, que é um distribuidor geral. E aí, nesse distribuidor geral, eu dei um zoom na foto para vocês destacarem, e aí a gente fica perguntando, o jogo dos 7 erros, assim, quais são os erros que aqui tem? Dá para a gente procurar vários, né? Eu destaquei alguns. E nesse, para destacar alguns, eu destaquei o erro que estava. Se vocês observarem na foto, no canto superior esquerdo, saindo do QDC, tem um cabo preto. E esse cabo preto, ele está alimentando uma tomada gambiarra do DG, que a gente pode ver destacada na foto seguinte. Eu dei um zoom naquela imagem, eles puxaram ali uma gambiarra, e essa gambiarra está atendendo aí um T. Então, tem várias inconformidades, que também são patologias, ok? Só para fechar essa foto, tem uma tomada cheia de fio exposto do lado de fora, área de condomínio, onde crianças passam, pessoas passam, pode encostar aí, tem um culto, então, mais uma inconformidade. Essa outra inconformidade é só para vocês destacarem, a brincadeira é muito grande, né? Como que eu vou acessar o extintor de incêndio que está atrás do carro estacionado na vaga em caso de sinistro? Esse é um outro case que a gente tem. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente compor o nosso tempo aí, né? Porque a gente atrasou um pouco no processo. Isso é uma laje de cobertura que já perdeu a sua manta, e aí ela está cheia de pontos de danos, infiltração, e está pingando infiltração na caixa de baixo, de casa de máquinas. Se aqui embaixo tivesse uma caixa d'água, estaria entrando água poluída na caixa d'água, que seria um outro problema de patologia, e que é um problema recorrente. E vocês podem observar que nesse prédio a gente não tem a malha de captação do SPDA. Vocês podem ver na platibanda aí, pertinho desse retângulo branco, que você não vê o anel de captação do SPDA. Então, esse prédio também não tem a rede de SPDA.
Isso aqui é um outro prédio, é uma briga que a gente tem muito com os nossos instaladores de TV a cabo, né? É um grande problema, pessoal de TV a cabo e internet. Esse prédio é construído com alvenaria estrutural, onde no documento do projeto e nas placas estão dizendo que é proibido furar a edificação. Porque quando você tem um bloco de alvenaria estrutural, você não pode sair quebrando, não pode furar. Aí tem várias imagens, nesse condomínio tem várias antenas externas colocadas, e olha o que o cara da TV a cabo fez. Ele, em vez de entrar com o cabo uma única vez e lá dentro fazer a derivação, ele fez vários furos. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4 furos. Já não podia furar porque é bloco de alvenaria estrutural. E ainda furou em 5, 4 lugares diferentes, gerando um ponto de filtração, e ele não fez a devida vedação. Então, quando chove, a água entra por esse poro e está causando uma infiltração grande na fachada. Bem, essa foto é desse mesmo prédio anterior, o muro de divisa. Olha aí o pilarete que suporta o muro de divisa, com todas as ferragens expostas, faltando aí, alto risco de desabamento, porque ele já estava um bambo. Eu não pus aqui a foto, ainda estava tendo uma erosão debaixo lá do muro, e estava descalçando. Então, são questões sérias. Eu estou mostrando que a gente tem vários tipos de patologias diferentes, né? E, para a gente tentar fechar, essa foto é do prédio anterior, isso é um complexo com vários blocos, e a gente está fazendo o lançamento da rede de drenagem, que faz parte do relatório, né? O relatório é a inspeção visual de todas as instalações. E é irregular. Eles estão jogando toda a rede de captação da drenagem desse condomínio no passeio. Imagina você, usuário, atravessando o passeio e essa quantidade de água caindo em cima de você. Você, além de estar tomando banho de chuva, você vai tomar banho de drenagem de água suja. E o correto no projeto é essa rede ser lançada na boca de lobo, e não ali. Então, isso tem uma grande conformidade que precisava ser tratada. E é um erro de projeto. Então, desculpa aí o acelerar, foi para a gente compor o tempo. Quais são as conclusões que a gente traz aqui para vocês que são projetistas, construtores, futuros engenheiros e arquitetos? Baseado na Lei 10.406, no artigo 1348. Aí está escrito novo Código Civil, porque essa apresentação eu já faço há mais tempo, já não é novo mais, esse código já trabalha desde 2002, eu esqueci de corrigir esse texto. Ele fala claramente que compete ao síndico diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços dos interesses dos possuidores, que são os proprietários. Então, é uma responsabilidade grande dos gestores do condomínio, quer ser síndico morador, quer ser síndico profissional, ou quer seja uma comissão administrativa. Ela tem que atender e recomendo que eles façam um relatório sempre que possível. E se o PL, projeto de lei, for aprovado, conforme tudo indica pelo relatório de 2019 que eu citei anteriormente, eles vão ser obrigados a prestar atenção de fazer esse relatório técnico visual, que vai passar a se chamar LID, Laudo de Inspeção Técnica da Edificação. E se isso for obrigado, gente, olha a grande demanda pericial que nós, projetistas, temos no mercado. Então, eu já trabalho com essa área há mais tempo, mas pode abrir, né, nesse mercado complicado, que tudo está sempre em crise, pode ser uma demanda grande se a gente for especialistas das áreas, né? Só lembrando, quando a gente faz um relatório de edificação, a gente está atendendo as áreas generalistas, e não especificamente só civil ou só elétrica, nós estamos falando de tudo. E aí, esse é o recado para vocês, né? Se preparem para isso, e estou aí para disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, se ainda tiver tempo. Virgínia, te devolvo aí, agradeço aí o trabalho para vocês, está aí o meu e-mail à disposição. Oi, muito obrigada, Carla. Sensacional a sua palestra. E nós tivemos alguns questionamentos aqui. O primeiro deles, eu acho que, como a gente teve aquele probleminha lá no início, né, com a apresentação, o pessoal ficou meio em dúvida o que é o CEBIM. Não sei exatamente se é o terceiro CEBIM ou o que é o CEBIM mesmo. Eu vou tentar voltar as telas aqui para a tela do CEBIM, e se você puder falar novamente, acho que seria legal. Claro, posso sim. CEBIM, gente, é Seminário BIM. Lá em 2017, enquanto eu era vice-presidente de comunicação da Bracif, e então o Bruno da Progelete era o presidente da gestão, porque a nossa gestão acabou, a gente não faz mais parte da diretoria atual. A gente sempre teve, no escritório dele ele usa BIM há mais tempo, no meu escritório eu uso BIM há mais tempo, então a gente sempre teve vontade de entender e movimentar o mercado com relação ao BIM, que fora do país já existe há muito mais de 30 anos. Como a gente já estava muito retardado,
e atrasado nesse processo, a gente queria muito fazer essa movimentação. Então, a comissão, a Abracip, que naquela época eu era vice-presidente, a gente tinha uma comissão de BIM que queria fazer um evento. E conversando com o Roberto Matosinhos, do Sinduscom MG, ele também queria fazer a mesma coisa e estava fazendo algo parecido. Aí nós fomos conversar com o Sebrae e percebemos que eles também estavam fazendo algo parecido. E aí a gente percebeu que, mais uma vez, que para mim já é uma coisa clara, né? Que a união faz a força, né, Virgínia? E juntos sempre somos muito mais. Então, a gente fez uma comissão dessas entidades, que foi o primeiro SEBIM, que foi a Abracip, o Sebrae e o Sinduscom. Naquela ocasião, a gente convidou a Câmara BIM, que ainda naquele momento não era uma entidade legal, porque estava ainda em processo de registro do seu estatuto, para participar com a gente. Então, essas 4 entidades, Sinduscom, Sebrae, Abracip e a Câmara BIM de Minas Gerais, montou um grupo para realizar um evento em conjunto. E foi feito o primeiro SEBIM, que foi um evento em junho de 2018. Nós tivemos, assim, 250 pessoas, um público enorme, e a gente ficou impressionado, porque o objetivo do primeiro SEBIM foi trazer cases de projetos, então a gente trouxe cases de projetos, e o objetivo nosso era a prata da casa, era mostrar que não precisava ir para Belo Horizonte, para o Rio, para São Paulo, porque nós tínhamos profissionais competentes em Minas Gerais que atendessem. A gente abriu um concurso para eleger os projetistas, aí os cases vencedores foram fazer essa apresentação. No segundo ano, na sequência, a gente fez apresentações de construtoras e trazer coisas de mercado, e trouxemos, inclusive, trouxemos o pessoal do governo para tratar, para falar as informações, e de 250 pessoas nós passamos aí por um pulo de 400 e tantas pessoas. E aí, o terceiro SEBIM, que já está formatado no site, se vocês entrarem no site do SEBIM, SEBIM, vocês vão verificar que já tem lá a programação. Esse ano, se não tiver mais um adiamento dos problemas de voo, esse evento vai ser internacional. A gente já tem a confirmação do Rob, que vai vir fazer uma palestra para a gente. Já está com a grade, porque também esse ano a gente fez concurso de novo para escolher os palestrantes. Então, vai ter palestrantes de empresa de projetos pequeno e médio portes, vai ter palestra de construtoras, de uso do BIM para marketing e da parte do poder público. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá no site, tem toda a programação, e estão convidados a vocês fazerem inscrição. O evento foi adiado para 30 de setembro, porque, infelizmente, foi cancelado todos os eventos nesse primeiro semestre, e aí estão convidando vocês, porque é o fórum onde a gente vai apresentar sempre o que tem de melhor, as novidades que tem, acompanhando aí o decreto federal. Então, esse é o seminário BIM, ok? Ok, Carla, muito obrigada. Uma outra pergunta é qual a periodicidade prevista na lei para o LIT? O documento que está no projeto de lei, eles preveem que esse LIT seja anual. Mas se você, como ainda não é lei, né, é um projeto de lei, ele exige que seja anual. Mas se você olhar a norma 5419, que fala de descarga atmosférica, ela fala lá que você tem que ter um relatório, você tem que ter dois tipos de documentos. Um que é relatório visual, e nesse relatório visual, ele fala que você tem que ter isso aí a cada semestralmente ou anual, e o visual pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive pelo zelador, sabe? Ele pode ir lá em cima, a gente orienta o zelador, ele vai lá em cima, nos lugares onde são visíveis, verifica se as captações estão bambas ou estão rígidas, se tem coisa bamba, e esse relatório visual, ele bate uma foto e fala assim, ó, as conexões estão bambas, então ele vai pedir para reapertar, ok? Não precisa ser um especialista nem um engenheiro, basta ser o zelador orientado por uma equipe de engenharia. Mas a 5419 obriga que as residências, né, as edificações residenciais, façam relatório com a RT e medição de aterramento a cada 3 anos. Então, isso já é obrigatório. O síndico tem a obrigação de ter isso. Da mesma forma que ela tem que ter a validação do AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, resumindo, esse projeto de lei ele só vai fortalecer o que outras normas já vêm pedindo. Então, esses relatórios já têm que ser feitos, por isso é que eu já trabalho com isso há muito tempo e acabo que eu gerei esse documento. Porque eu tenho convênio com alguns síndicos profissionais, a gente faz esse relatório para orientar eles num plano diretor de manutenção, entendeu?
e aí ele fica mais seguro, né? Porque ele já sabe quais são os problemas que estão acontecendo. Então, a periodicidade da lei está dizendo que vai ser 1 ano, mas ainda ela não está aprovada. Mas outras normas que são lei, né? Porque são chamadas pelo Código do Consumidor, que tem que ser atendidas, acaba tendo força de lei, sim, e aí tem que ser atendidas. Então, nesse sentido, eu recomendo que esse relatório seja feito pelo menos 1 vez por ano. Ok. Muito obrigada, Carla. Antes da próxima pergunta, pessoal, eu coloquei aí no chat, porque algumas pessoas sempre questionam se esses vídeos vão ficar disponíveis da apresentação. Todos os vídeos do Todos pela Construção estão disponíveis no YouTube. Então, é só acessar esse link do YouTube aí do Todos pela Construção, que vocês vão ter acesso a todas as palestras já realizadas. A próxima pergunta, Carla, a pessoa está perguntando que ela ficou com um pouco de dúvida quanto ao furo na alvenaria estrutural. Mesmo sendo um furo de diâmetro pequeno, impacta consideravelmente na causa de problemas? Olha, nós vamos falar de vou responder isso de 2 formas, tá? A primeira é independente de causar o problema ou não. Quando a gente recebe um projeto de estrutura, usando a alvenaria estrutural, vem escrito no projeto que é proibido o furo ou o corte em qualquer instalação. Isso, quando o prédio é construído com alvenaria estrutural, na hora que você entra no prédio, tem uma placa no prédio, né? Todo mundo pode passar a observar, e lá diz que o prédio é feito com alvenaria estrutural e que é proibido fazer furação e cortes. Então, eu estou antes de te falar se deve ou não, eu estou te dizendo que não pode. Por que não pode? Porque o profissional que calculou aquela estrutura informa que se tiver, ele lava as suas mãos. Ele torce para todo mundo furar, porque aí lavou a mão, a responsabilidade não é dele mais. Alguém lá furou, girou o problema. Agora eu vou te falar como engenheiro civil e que toma um pouco de cuidado. Eu não recomendo, porque a gente não sabe exatamente como foi construído, e às vezes, na hora que você for furar, você pode furar exatamente no ponto frágil do bloco. E além do mais, quando você faz um furo, né, esse furo pode provocar irradiação, né, nessa coisa. E aí você, ao furar, se você não souber fazer isso direito, você irradia com microfissuras no seu bloco. E aí, por isso é que ele não recomenda o furo de jeito nenhum. E se você estiver furando de dentro de casa, você vai causar essa microfissura o bloco estrutural, né, gente? Normalmente ele tem vazios que você pode pôr graude ou não, mas se você está fazendo isso da parte de interna da casa, você está provocando a fragilidade do bloco. Mas quando você está fazendo isso pela fachada e não tampar, você está colocando pontos frágeis de acesso de outras patologias. Porque quando chove, se você tem chuva lateral, a água entra naqueles pontos diretamente, o que vai entrando com a infiltração para dentro dos blocos e causando infiltração na fachada. Além disso, a gente sabe que a estrutura não é bem-vinda com água. E aí, se começa a entrar muita água nesses pontos frágeis que já comprometeu, ele ainda provoca uma diminuição da resistência dos blocos, por causa dessa umidade. Então, assim, eu te dei 2 motivos para não fazer. Eu não recomendo. Na verdade, é uma premissa de norma, né? De norma. Então, você tem que ter todos os cuidados para também não perder as garantias, né? Claro. Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, Carla. Você poderia me explicar a questão na qual sugerem que as informações, principalmente sobre sistemas construtivos, na adequação, vistoria, reforma da edificação, observando ainda muitas empresas com dificuldade de conhecimento técnico sobre o sistema. Pode me esclarecer um pouco? Eu estou entendendo que a pergunta dele refere-se à norma de desempenho, principalmente, porque isso está claro lá no item da norma de desempenho. Gente, eu estou falando isso porque, entre outras coisas, eu também sou especialista em norma de desempenho, até fiz parte do grupo de estudo que construiu aquele manual de contratação de projetos segundo norma de desempenho, para vocês entenderem. É um manual que o Sinduscon tem, que disponibiliza lá, depois vocês procuram lá no Sinduscon, que é muito importante vocês perceberem. Mas então, respondendo a sua pergunta, infelizmente, né, gente, competência é uma coisa complicada, né? As pessoas formam e vão lá e tiram o CREA e fala que é engenheiro. Isso não quer dizer que o cara seja competente. Gente, eu sou muito sincera e eu falo claramente as coisas que eu penso.
Ser engenheiro não é ter carteirinha do CREA. Ser engenheiro, carteirinha do CREA é só uma habilitação que diz que você legalmente pode falar como engenheiro. Mas ser engenheiro é você ser capaz, você ter conhecimento, você ter experiência. E o que está acontecendo com o mercado de forma geral, respondendo a sua pergunta? As pessoas formam, e às vezes sai lá, formou engenharia civil, quase não viu nada na escola, porque, gente, escola ensina os caminhos. Você tem que ir para a prática, aprender, fazer estágio, e isso não é uma coisa que é comum acontecer. Tanto que virou estágio obrigatório para poder formar, que virou uma disciplina. Então, a gente tem que entender claramente. As pessoas, infelizmente, nem todos, existem muitos profissionais competentes, demais, diversos, mas nem todos. E, às vezes, o contratante procura o custo-benefício financeiro. Ele faz vários orçamentos e contrata aquele engenheiro que apresenta o menor preço. E nem sempre o menor preço é o melhor, a pessoa mais capacitada. Pode acontecer de o melhor preço ser uma pessoa capacitada, mas nem sempre é. Então, isso é um problema muito sério. E aí eu acho que isso, para mim, é uma mudança de paradigma. Eu brinco muito assim, esse assunto é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, todos nós, da cadeia da construção, e esse movimento aqui de Todos pela Construção é uma coisa bem importante para isso acontecer, se todo mundo colocar claramente as necessidades de contratação desse processo, e que sejam por pessoas competentes, que têm as habilitações, isso vai minimizar. Então, respondendo a sua pergunta, é uma pena que os contratantes não fazem, é uma pena que os síndicos não contratam, muitas vezes porque é por desconhecimento da obrigação. Então, eu acho que o caminho nosso é levar conhecimento, por isso que eu participo de várias palestras, procuro fazer no grupo do síndico, em todo lugar possível, em grupo de engenheiros, no Sinduscom, estou aqui com vocês, porque conhecimento é a alma do negócio. E se a gente sabe, uma coisa é a gente errar por desconhecimento, outra coisa é a gente errar sabendo que está errado. Então, é importante que todos nós temos que ter o conhecimento, por isso que a gente traz isso aqui, mesmo que seja de uma forma simplificada, né? Só para trazer o assunto. E vamos discutir mais, vamos fazer com que o mercado entenda essa necessidade. Espero que tenha aí respondido a sua pergunta. Ok, Carla, muito obrigada. A última pergunta é o seguinte: já existem algumas leis de manutenções regulamentadas em alguns municípios. A nível de Estado, não seria um caminho mais fácil para a obrigatoriedade das inspeções e manutenções prediais? Bem, eu também concordo, né? O que acontece, o que eu penso é o seguinte: eu acho que o governo, né, as instâncias políticas deviam fazer várias coisas que a gente gostaria. Mas a gente também não pode ficar esperando isso acontecer, né? Seria muito bom para nós, engenheiros, que tudo fosse obrigado, né? E aí eles teriam uma demanda enorme de mercado. Mas eu entendo que sim, eu acho que o governo estadual e o municipal aqui da região deve estar esperando esse projeto que está correndo aí na instância federal, porque uma vez que o projeto de lei vira lei, o município tem que atender, que é lei superior. Então, eu acho que todos estão trabalhando nesse processo. Mas por que retarda a aprovação da lei? Porque isso gera custo, né, gente? E nem todo mundo quer tratar com custo. Então, isso, a gente, tanto nós, projetistas, como nós, construtores, como nós, futuros engenheiros e arquitetos, e todo mundo da cadeia da construção tem que entender que tem custos que são necessários, né? Que a gente não pode deixar de fazer porque está aumentando a obra. A gente tem que entender que não pode deixar de atender norma porque encarece. Que se a norma está pedindo, tem muita coisa na norma que eu sou contra, mas eu tenho um ditado, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, quando tem uma norma e uma lei, a gente é obrigado a atender, porque alguém diz que é necessário, independente da gente não concordar. Tem algumas coisas, só para vocês terem exemplo, tem algumas coisas em normas que eu discordo. Por exemplo, a norma de elétrica fala que você tem que pôr DR em toda a instalação. Se eu estiver trabalhando com data center, eu não posso pôr um DR. DR é um disjuntor residual que, em caso de curto, ele desliga. Se eu estiver falando de data center, eu não posso desligar, porque senão para. Ele tem que alarmar que tem um problema e ir lá resolver. Se eu estiver falando de um bloco cirúrgico, eu não posso ter DR, porque no meio de um processo cirúrgico eu não posso desligar. Entendeu? Então, assim, eu convido a todos, não sei se vocês sabem, né? Norma, todos nós, usuários, podemos fazer parte das revisões das normas. Então, vamos contribuir, vamos nos cadastrar lá para participar, porque se a gente não fizer isso, quem é que vai mandar nas normas? É aqueles que têm interesses comerciais. Então, aí aproveita e deixa a dica aí, né?
Verdade, vamos todo mundo movimentar. Se todo mundo movimentar que as boas práticas têm que ser atendidas em todo o processo da construção, nós vamos ter uma construção mais eficiente e melhor por todos os meios. Certo? É isso mesmo, Carla. Ó, agradeço muito a sua participação, agradeço a sua presença aqui, a disponibilidade sua. E, pessoal, esse é o movimento Todos pela Construção. Esse é um movimento realizado pela Etos Construções, pela Construliga, pela BCP, SNIC e SEBRAE. Agradecemos a presença de todos e nós estamos aí realizando 100 cursos online, todos de 60 minutos, gratuitos e ao vivo. Quem perdeu alguma coisa pode entrar no YouTube e ver os cursos que já foram realizados e participem dos próximos. Nos sigam lá no Instagram e no Facebook, no Twitter e no LinkedIn para ficar a par das próximas atividades. Um bom dia a todos, boa sexta-feira. Obrigada, Carla, até mais. Obrigada, tchau. Gente. Beijinhos, tchau, com Deus. Amém.